Mais uma aula nossa, nesse projeto nosso, toda quarta-feira às 11h30, aqui no canal do YouTube, a gente falando sobre prática na área trabalhista. E hoje nós vamos falar aí sobre execução. A gente já vem conversando sobre execução todos esses dias e eu separei um tema extremamente interessante para vocês aí hoje nessa conversa nossa, que são os 5 passos para ter sucesso na execução trabalhista. Então aqui o meu objetivo é, de forma sintética, de forma objetiva, trazer aqueles aspectos relevantes que vocês precisam para que possam então ter ali uma execução de sucesso, tá? Então nós vamos aqui já começar no nosso primeiro aspecto, o que eu acho relevante para a gente ter então aí um sucesso na nossa execução. E o primeiro ponto que nós vamos trazer, já deixo aí na tela para vocês, é pensar na execução desde a inicial. Então isso daqui é regra básica, a gente começa então já falando aqui de uma regra básica que é pensar na execução desde o início do processo. Se você quer ter sucesso na sua execução trabalhista, você não pode deixar para pensar na execução só lá na hora que você está com o problemão na fase de execução. Nós sabemos que o processo ele é vivo. O processo ele vai modificando durante o seu trâmite. Mas nós já temos que ter estratégicas para que a gente possa lá na frente usá-las. Então você já, quando entra com uma petição inicial, já tem que saber, evidentemente, que uma hora você vai ter que chegar no patrimônio devedor, que uma hora você vai ter que encontrar outros responsáveis. Então isso já tem que vir lá desde a sua inicial. E como é que eu faço isso? Como é que eu tenho que buscar, portanto, agilizar a minha execução já desde a inicial? Vou trazer aqui alguns aspectos que eu entendo como relevante. O primeiro é na própria entrevista com o seu cliente, você já tem que buscar algumas informações relacionadas à própria capacidade financeira do devedor. E aqui, gente, quando a gente vai pensar então em outros responsáveis, por exemplo, você lá, quando está fazendo uma entrevista com o seu cliente, por exemplo, quando a gente estiver falando de terceirização, na terceirização de serviço, você logo de cara vai então saber quem é o prestador de serviço e, por óbvio, quem é o tomador de serviço. Ontem mesmo eu estava gravando no nosso curso Mestre em Execução, como é que funciona, como é que você coloca esse prestador, esse tomador, a responsabilidade. E aqui, já trazendo para vocês alguns aspectos, é extremamente importante que você inclua na petição inicial tanto o prestador como o tomador de serviço. E isso você já vai pegar diretamente com o seu cliente. Mas você pode ter outras informações simples. Eu não estou pedindo que o seu cliente tenha conhecimento jurídico. Você vai perguntar, olha, quando você ia lá fazer, suponhamos que ele fosse um transportador. Então ele tinha lá, ele era um motorista. E aí esse motorista vinha e fazia entregas só para uma determinada empresa. Você tem alguma fatura dessa entrega? Você tem alguma nota de empenho? Traga para mim, que aí por vezes você já pode colocar esta empresa que ele trabalhava só exclusivamente para ela, prestava serviço para um, mas tomava serviço para outra, você pode trazer essa empresa. Por exemplo, se ele prestava serviço para mais do que uma determinada empresa, você já reconhece ali, logo no início do processo, a existência de um possível grupo econômico. E ainda que você não coloque todos no polo passivo da sua petição inicial, no caso do grupo econômico, que aí a gente vai ainda estudar isso, que tem discussões, você já deixa aquela carta na manga para uma futura utilização no seu processo. Mas isso é extremamente importante que seja feito lá já desde o início. Um segundo
aspecto extremamente relevante e simples, gente. Isso daqui é uma dica que às vezes eu fico até incomodado de falar, porque é uma dica tão simples, mas é uma dica tão útil que eu não posso deixar de falar para vocês. Quando você vai entrar com uma reclamação trabalhista, faça uma pesquisa prévia se existem outros processos contra aquela empresa. Vá no tribunal onde ela é sediada, lá onde é a prestação de serviço, faça uma pesquisa em outros processos. E essa pesquisa em outro processo, para que ela serve? Então vamos lá, o que é o processo? O processo não é um caminho. Então quando a gente fala em procedimento, não é a gente fazer um caminho. Se outras pessoas já passaram por este caminho, por que a gente não vai olhar o que aconteceu com elas? Então é extremamente importante você fazer essa pesquisa prévia da existência de outros processos. E isso, gente, já te dá um norte absoluto, ou pelo menos relativo, do que vai acontecer com o seu processo lá na frente. O que eu quero dizer? Você colocou aqui, então, a empresa B no polo passivo. Vamos fazer uma pesquisa. Como é que estão os processos em face dela? Aí você descobre que essa empresa já não está mais com patrimônio. E elas já estão, então, instaurando o incidente de desconsideração para atingir o sócio. O que você faz? Já coloca o sócio aqui. Ah, você está verificando que essa empresa ela tem um único patrimônio, ela tem um imóvel e a galera toda já está penhorando aquele imóvel. O que você vai fazer? Na sua petição inicial, você já vai pedir uma tutela cautelar para que seja feito lá o arresto daquele imóvel, para que você entre na ordem de preferência para receber. Porque quando a gente tem várias penhoras sobre um determinado bem, vai pagar de acordo com a ordem que foi feita a realização da penhora, ou se foi feito um arresto, se você está lá em segundo. Então, se você foi precavido e fez isso, você vai estar aqui em segundo, vai receber em segundo. Só que a tua execução vai chegar lá na frente. Pode ser, então, que o sujeito que não fez isso, fez a penhora só depois e, ainda que o processo dele estivesse na frente, você que foi precavido, você chegou primeiro. Então é extremamente importante fazer essa pesquisa de outros processos. Você aprende com o erro do advogado da frente. Ou com a dificuldade do advogado da frente. O advogado da frente teve uma esperteza de encontrar um sócio de fato. Você já resolveu o seu problema. Olha, tem um sujeito que eu não sabia. Na hora que eu fui aqui na petição inicial, eu não sabia que existisse sócio. Olhei ali o contrato social. Então agora eu já sei outro. Ou seja, não deixem de fazer essa pesquisa prévia de outros processos, que isso daqui é uma mina de ouro para você poder já então iniciar o seu processo de forma adequada, tá? E como eu disse a vocês, analise a viabilidade de se ter uma tutela provisória. Se você percebe, então, que o sócio está dilapidando o patrimônio dele ou que a empresa já está acabando com o patrimônio dela, traga isso para o processo. E aqui vai uma outra dica de ouro. Toda vez que você for fazer uma tutela provisória, quero dizer, uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar, seja uma, seja outra, hoje o CPC vem e fala que ambas precisam ter o periculum in mora, então lá é o tempo que vai demorar aquele processo, e o fumo boni iuris, que é a fumaça do direito, a probabilidade ali de você ter direito àquilo. Qual que é a dica que eu deixo para vocês? Sempre, sempre, sempre vocês vão começar pelo periculum in mora. O juiz, como em regra, já conhece o direito, então isso não vai impactar ele. O que vai impactar o magistrado é o periculum in mora. Você fala, olha, juiz, ele está vendendo o imóvel dele, ou todo mundo está penhorando aquele imóvel dele. Se eu tiver que esperar o processo inteiro para fazer essa penhora, não vai sobrar para mim. Você já demonstrou, portanto, o perigo da demora. Isso daí vai chamar muito mais atenção do juiz e ele vai te deferir a sua tutela cautelar. Do que você começar falando do seu direito, trazendo todos os dispositivos, manifestando, trazendo argumentos que você tem lá uma probabilidade de receber porque foi dispensado e tudo mais, até o juiz chegar no perigo,
ele já parou, de certo modo, de ter atenção na sua petição. Já jogue, portanto, logo de cara o perigo na demora, que isso vai viabilizar ali que você possa ter sucesso nesses pedidos de tutela provisória, seja antecipada, seja a cautelar. Fechou? Segundo item extremamente importante que a gente tem quando a gente vai falar de corresponsáveis. E aqui, então, na verdade, é fazer uma pesquisa de corresponsáveis. Então, a primeira dica a gente já deu, vamos então para a segunda dica de sucesso. Pesquisar corresponsáveis. Nós estudamos na semana passada, eu trouxe lá no nosso curso gratuito que nós fizemos, naquelas 3 aulas, eu fiz um panorama para vocês do seguinte forma. Falei, olha, nós temos que pensar na execução em 3 aspectos. Primeiro a gente vai atrás do devedor. Se a gente não encontrar patrimônio do devedor, nós vamos atrás de outros responsáveis. E se a gente não encontrar outros responsáveis, aí a gente vai atrás de fraudes para tentar responsabilizar alguém. Então aqui, o segundo ponto que a gente traz para um advogado de sucesso é ir atrás de outros responsáveis. E como que eu posso fazer isso? Então vamos lá trazer aqui para a prática, para a gente entender. Como pode ser feito? Primeiro aspecto, mapear a condição econômica da empresa terceirizada, se você estiver falando de uma terceirização de serviço. Esse mapeamento econômico, evidentemente, eu coloquei aqui empresa terceirizada para gerar um exemplo para vocês. Mas esse mapeamento ele pode ser feito em todas as empresas. E aqui o mapeamento, por óbvio, eu não estou pedindo para você já logo no começo do processo fazer esse mapeamento. Pode ser durante o processo, ou até mesmo na fase de execução, que aí você vai então olhar a capacidade financeira daquela empresa. Se ela não tiver capacidade, você vê que ela já está titubeando, não perca tempo. Eu contei para vocês, lá no nosso evento, que a minha grande frustração com a execução, e o que me passou a exigir que eu estudasse obrigatoriamente a execução e não passasse mais por aquilo, foi o seguinte caso. Então deixa eu aqui só deixar ele claro. Eu tinha um processo contra um supermercado e aí eu tomei conhecimento que aquele supermercado tinha um imóvel e vendeu lá aquele imóvel antes de entrar com a ação. Então aí tá, beleza. Tava com o processo aqui, depois eu entrei com o processo. E aí entrei com o processo contra o supermercado e o sócio tinha um outro imóvel. Então o sócio ainda tinha um outro imóvel, mas o sócio começou a vender o patrimônio dele. O que aconteceu? Eu deixei o meu processo caminhar, não coloquei o sócio, não pedi tutela cautelar contra o sócio, deixei o processo seguir. Na hora que chegou lá na execução, o supermercado já tinha vendido antes do processo o imóvel, então ele já não tinha mais. E o sócio, na hora que eu incluí ele no processo, ele já tinha vendido o bem dele aqui atrás. Ou seja, o juiz veio e falou, não tem fraude de execução contra o sócio. Por quê? Porque a venda foi antes dele ser incluído no processo. E aí minha grande frustração foi por quê? Eu já tinha, de certo modo, um conhecimento que esse sócio, que o processo ia chegar no sócio, o supermercado não tinha mais bens, e o sócio já estava começando a vender o patrimônio dele. Eu já tinha, então, mapeado, de certo modo, essa condição econômica, só que eu fiquei lento. Eu não fui, então, numa tutela cautelar, e isso é extremamente relevante para que você tenha sucesso na sua execução. Seja proativo, tá? Um outro aspecto relevante que a gente tem também é buscar empresas do grupo econômico, e aí empresas ocultas. Ou até, de certo modo, elas não trazem de forma clara o que é um grupo econômico, mas você consegue. Eu falei para vocês lá na nossa aula e trago diversos aspectos no nosso curso a respeito da quando nós vamos aqui na rede CNPJ. Na rede CNPJ é um site aberto, de pesquisa aberta, que você vai lá e coloca então o nome da empresa, nome ou o CNPJ da empresa.
A partir do momento em que você coloca o nome da empresa, aparece todas as conexões com sócios ou com outras empresas. A partir do momento em que você passa a ter essas conexões, ou ver essas conexões, já há indício da existência de um grupo econômico, inclusive um grupo econômico oculto. E aí você demonstrando o afeto entre elas, societários, você pode trazer essa outra empresa para a própria execução ou até mesmo para o processo, tá? Então é importante que você faça esse mapeamento também para que você possa ter um sucesso na sua execução. Outro aspecto, buscar sócio de fato. Às vezes a gente fica preocupado só com o sócio mesmo e esquece da existência de um sócio de fato. Como é que eu faço isso? Tem duas ferramentas extremamente relevantes e importantes, que é o CCS e o Sensec, que viabilizam que a gente possa, então, alcançar o patrimônio desse sócio de fato. Então, aqui essas duas ferramentas são as duas principais ferramentas que a gente pode, então, localizar um sócio de fato, tá? Um outro aspecto que a gente pode, então, analisar é a responsabilidade do próprio cônjuge. Você sabe, então, que o patrimônio do devedor não tem nada no nome do sócio, mas está indo lá para o nome da esposa, tem tudo no nome da esposa. Vamos, então, responsabilizar esta esposa, tá? Então, a gente tem que buscar outros responsáveis e aí fazendo, então, durante todo o processo, essa análise pensando na capacidade econômica do devedor para a gente alcançar aí outros responsáveis, tá? Terceira dica que a gente deixa aqui para vocês, que é extremamente importante: dominar as ferramentas de busca patrimonial. E aqui eu já vou direto nelas. Quando a gente fala em domínio dessas ferramentas de busca patrimonial, gente, elas podem ser ferramentas abertas e ferramentas fechadas. Ferramentas abertas são aquelas que você não depende do judiciário para fazer essa pesquisa. E ela vai fazer com que você encontre outros responsáveis, vai fazer com que você encontre patrimônio do devedor. E aqui quero trazer algumas dessas ferramentas que a gente trata detidamente lá no nosso curso Mestre em Execução. Primeira delas, rede CNPJ, que eu já falei de certo modo para vocês. A gente também tem consultas nos sites dos tribunais, que é extremamente relevante, não somente para você ver como estão os processos, ou também para saber, por exemplo, lá no TJ, se o seu devedor tem algum crédito a receber, tá? Na junta comercial é extremamente relevante para a gente poder, então, conseguir alcançar o próprio patrimônio do sócio. Consulta sócio, se de repente você não tem o contrato social, você pode no Consulta Sócio, e esse daqui é um site interessante também. Você coloca o nome de um sujeito, então suponhamos que você tomou conhecimento que ele é sócio de uma outra empresa. Ou você pega lá no próprio contrato social o nome do sócio. Quando você vai nesse Consulta Sócio, você coloca o nome do sócio, ele traz uma relação de todas as empresas que esse sócio é sócio também. Então pode acontecer do trabalhador ser sócio da empresa A, que é a que você entrou com a ação, mas ele é sócio de diversas outras empresas. E aí você pode então demonstrar que o patrimônio, ao invés de estar na empresa A, está lá na empresa X. E aí você traz, por uma desconsideração inversa, essa empresa X para o processo, tá? Um site extremamente interessante é o Escavador, porque pode acontecer de você ter empresas que têm ações em diversos tribunais. E aí o Escavador, ele faz uma pesquisa, ainda que você não seja assinante do Escavador, ele faz uma pesquisa mais precisa do que você colocar no Google. Então você coloca o nome daquela empresa no Escavador, ele traz todos os processos em diversos tribunais contra aquela empresa. Então é um site extremamente interessante, site é aberto também. Nas redes sociais, você pode então localizar ali o devedor nas redes sociais, e nas redes sociais você pode então encontrar
indícios de que ele tem patrimônio, mas no processo ele é um pobre, ele não tem nada no processo. E isso pode viabilizar, então, que você possa, inclusive, fazer medidas de coerção indireta, como a gente já estudou, tá? No próprio site da empresa, gente, o site da empresa, ele é extremamente relevante você entrar. Porque lá no site da empresa, é aquela hora que a empresa vai estar de peito aberto, vai estar com uma estrelinha para querer vender. Então, como é que faz estrela? É assim, né? Nem lembrava. É para querer vender. Então, o objetivo da empresa, na hora que ela tá lá no site, é falar bonito dela, falar bem dela, e aí é lá que ela pode cair. Então, no site da empresa é um local extremamente relevante para você encontrar grupo econômico. Você vai lá no site da empresa e aí o próprio site da empresa, ela vem e fala, olha, aqui a gente participa do grupo tal, 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 tal. Se você tem essa informação, já printe essa tela. Já printe essa tela porque na hora que vier para o processo isso, às vezes elas mudam o próprio site. Hoje a gente tem algumas ferramentas e na verdade alguns sites que demonstram a alteração dos próprios sites. Então eu já vi em processo judicial acontecer isso. Vem o empregado e fala, olha, existe um grupo econômico e apresenta o que estava no site da empresa. A empresa fala, nada disso, aqui no meu site não tem isso. E vem e apresenta uma outra informação do site. Fala, ó, juiz, entra aí para você ver agora. E na hora que o juiz vai ver, não tem mais aquelas informações que o trabalhador trouxe. Aí existem ferramentas hoje em dia, até um site específico, que você entra e ele te traz aí todas as alterações que foram feitas no site. E nesse processo, que eu estou contando aí para vocês, aconteceu isso. A empresa veio e falou, ó, não tem nada dessas informações, é mentira. O juiz falou, ó, então nós vamos então verificar se houve alteração no site. E aí foi e fez essa análise por meio de uma outra ferramenta, e aí nessa ferramenta veio então o próprio juiz e reconheceu que tinha tido alteração naquele site, tinha excluído aquelas informações que o reclamante tinha juntado. Então é importante você já imprimir isso, já deixar então documentado isso para você poder juntar no processo, tá bom? Além de outras informações relevantes, gente, que você já tem que ir guardando aí dentro do seu processo. E por isso que eu falo, e até lá no nosso curso a gente fala de plantando a execução. A execução a gente tem que ir pensando nela o tempo todo. Então suponhamos que você esteja falando de um acidente de trânsito lá, um acidente de trabalho, de trajeto e tudo mais. E você vai colocar o empregador, mas também você quer trazer ali o próprio sujeito que bateu. Na hora que tem no boletim de ocorrência consta o sujeito como proprietário de um determinado veículo e lá na execução você, na hora que pede um renajude, não tem aquele veículo. Fala, mas tem alguma coisa errada. Por que no boletim de ocorrência consta que ele era proprietário e aqui no renajude eu não consigo encontrar esse bem? Então aí você já vai gerando indícios de que aquele bem está no nome de terceiro e ele está usando. E aí você então viabiliza essa penhora, porque como nós estudamos lá no nosso curso, quando a gente fala de bens móveis, se transmite pela mera tradição. Então se você conseguir demonstrar que ele está usando aquele bem, e esse boletim de ocorrência serve para isso, que ele está usando aquele bem, você pode vir e fazer a penhora daquele próprio bem, ainda que não esteja no nome dele, tá? Mas como eu disse a vocês, a gente tem que dominar, de certo modo, as ferramentas de investigação, as abertas, porque aí a gente não depende do judiciário. E é interessante destacar, gente, o seguinte, ferramentas de investigação patrimonial aberta, a gente tem algumas mais evoluídas, mas que são pagas. Então você consegue entrar então em sites, e hoje tem vários, basta você colocar no Google, que ele te traz a sistemática de, por exemplo, eu quero encontrar se um devedor tem imóvel. Hoje tem, é plenamente possível. Você entra, então, não vou falar aqui o nome do site para não parecer que eu estou vendendo um site pago, tá? Mas aí você coloca lá no Google que você vai encontrar isso. Você coloca então lá o nome do sujeito, ele vai te falar, ó, custa tantos reais se você quiser a busca de imóveis no município tal. Ah, não, eu quero em âmbito nacional. Pode? Pode, só que ele vai te cobrar mais caro. E aí você consegue encontrar. Ah, eu quero fazer pesquisa de veículo. Posso? Pode. Hoje você consegue fazer isso sem precisar pedir para o juiz. Só que, repito,
essas buscas mais aprofundadas de patrimônio, de procurações, a gente vai ver que existe uma ferramenta de investigação patrimonial que eu consigo procuração pública, testamento, mas isso você consegue de forma aberta. Você não precisa do judiciário hoje em dia. A única diferença é que essas mais específicas, de buscar testamento, de buscar procuração pública, de buscar matrícula de imóveis, buscar veículos, essas todas você consegue em pesquisas abertas, só que você precisa pagar. E aí é um problema quando a gente vai falar de execução trabalhista, especialmente porque você, como advogado, recebe lá no final. Se tiver que pagar, então, todas essas certidões, às vezes acaba não valendo a pena, tá? Mas existem ferramentas fechadas. As ferramentas fechadas são aquelas que você vai pedir para o juiz e aí o juiz tem acesso a essas ferramentas. Então aqui você precisa do juiz para poder fazer essas ferramentas, tá? E vou trazer algumas aqui. O Sisbajude, o Renajude, o Infojude, o CCS, que é uma ferramenta extremamente interessante para você achar sócio de fato, sócio oculto, que é todas as comunicações com os bancos. O Sensec. O Sensec você acha procurações públicas em nome de um sujeito, mas repito, isso daqui você não precisa pagar na Justiça do Trabalho. O juiz tem acesso a todas essas cartórios de notas que falam das procurações públicas. Mas, como eu disse a vocês, hoje existem sites abertos, então você nem precisa passar pelo judiciário para achar essas procurações. Procuração, inventário. Aonde eu vejo isso? Falei para vocês que, só para não fazer propaganda aqui, então você vai lá no próprio Google, coloca lá. Qual que é a pesquisa que você vai fazer? É investigação patrimonial. Você coloca lá que ele já vai te trazer toda essa sistemática aí, como você consegue encontrar procurações, só que você vai ter que precisar pagar, tá? No Sensec, quando você pede para o juiz, aí o juiz defere e aí não há nenhum pagamento, tá bom? A gente tem o DIMOB, tem o CENIB, então lá você vai encontrar imóveis do Brasil inteiro, o CAGED, DOI, enfim, tem várias ferramentas de investigação patrimonial, inclusive o Sniper. O Sniper hoje é uma ferramenta de investigação patrimonial que tem um potencial absurdo. Então ele vem aí com um potencial muito interessante do que o objetivo do Sniper é tentar conjugar em uma única ferramenta todas essas que eu acabei de falar aqui. Então o objetivo dele é facilitar. E aí nós vamos começar a colocar tudo dentro do Sniper. Você não vai precisar saber esse monte de ferramenta. E é interessante, gente, o seguinte, queria trazer aqui dois aspectos. Primeiro, lá no nosso curso, quando a gente vai falar das ferramentas, eu, por óbvio, não vou fazer essa listona aí para vocês de várias siglas. Até porque você vai ter que entrar em todas, né? Mas eu vou te falar o seguinte, lá no nosso curso, o que a gente faz? Eu falo, olha, como encontrar um sócio oculto? Aí eu venho e te trago quais as ferramentas que você vai encontrar. Ah, qual ferramenta eu posso usar então para encontrar um sócio oculto? Ah, um CCS, um Sensec, aí eu te explico o que é o CCS, o que é o Sensec. Como demonstrar um grupo econômico? Aí eu venho e te falo. Como encontrar um imóvel que não está no nome do devedor? Aí eu te trago a ferramenta. Ou seja, eu vou do caso prático. Eu te trago o caso prático e te falo, olha, essa ferramenta soluciona esse caso prático, que é o que vai acontecer no seu dia a dia. Você está lá e fala, olha, eu acho que esse cara aqui tem um imóvel, mas não está no nome dele. Sei que ele é fazendeiro, mas não está no nome dele aquela fazenda. O que eu faço? Aí nós vamos explicar qual que é a ferramenta de investigação patrimonial, tá? Esse é o terceiro passo do sucesso. Você precisa conhecer essas ferramentas de investigação patrimonial. Mas vamos para o quarto passo aí, que é extremamente relevante também. Traçar estratégia correta para conduzir o processo. O que eu quero dizer aí quando a gente fala em traçar uma estratégia correta para a gente poder atuar no processo? Não basta simplesmente você saber as ferramentas de investigação patrimonial. Você tem que saber quando você vai utilizar essas ferramentas de investigação patrimonial. Não é simplesmente você vir fazer um listão lá para o juiz e falar, olha, eu quero que você use o Sniper, já começa direto para o Sniper.
Ou quero que você apresente a fatura do cartão de crédito pelo Cisbajude. Você já começa tudo bagunçado, lá fazendo pedidos e sem fundamentação. Quando você está numa fase de execução e você então está indo atrás de patrimônio do devedor ou atrás de outros responsáveis, você tem que usar as ferramentas de forma adequada e mais. Você precisa fundamentar a sua petição, senão o juiz vai indeferir. Não basta simplesmente você vir e, olha, eu quero que faça isso, isso e isso. Eu quero que passe Cisbajude, Renajude, Infojude, CCS, Sensec. Você viu a minha lista aqui. Você pega a minha lista, vai lá e joga tudo para o juiz sem saber o que acontece. Simplesmente transfere para o juiz o domínio do seu processo. Não, é você que tem que estar no comando dele. Então é você que tem que saber o porquê você está fazendo aquele pedido. E aí você tem que fundamentar efetivamente por que você está pedindo um CCS. O Cisbajude, logo de cara, em regra a gente nem fundamenta. Olha, juiz, eu quero que faça pesquisa aí para saber se ele tem dinheiro em conta. Simplesmente você vai e faz o pedido do Cisbajude. É mais tranquilo. Mas outras ferramentas, obrigatoriamente, você tem que justificar, tem que fundamentar para que possa o juiz deferir. Em regra, às vezes o juiz vai acabar indeferindo se você simplesmente fizer lá um listão, tá? E um outro aspecto que é interessante, às vezes, a gente destacar, e aí eu vou até colocar na tela, é o seguinte. Você sabe a diferença de ferramentas de busca patrimonial e ferramentas de constrição patrimonial? O que é essa diferença? Busca patrimonial, simplesmente a gente vai localizar bens. Então, quando a gente fala, por exemplo, no próprio Cisbajude. O Cisbajude vai localizar a existência de dinheiro. Ainda não é a penhora propriamente dito. Existem algumas que já são de constrição. Por exemplo, o CNIB, né? Que é o Cadastro Nacional de Bens Imóveis. Aí, neste caso, ele já faz a constrição e já gera a indisponibilidade dos bens imóveis. E é importante você saber isso, por quê? Porque primeiro você pede o bloqueio. Fala, olha, eu venho e requeiro que se faça, então, a pesquisa da existência de patrimônio, ou a pesquisa da existência de uma procuração, ou a pesquisa de uma correlação dele com o banco, e a partir daí você tem que saber o que vai fazer. Então não basta simplesmente você vir e pedir penhora. Falar, ó, quero que use o Renajude e se faça penhora. Não, primeiro o juiz vai analisar se existe o veículo. Existindo o veículo, aí sim que ele vai fazer a penhora. Então o seu pedido é de pesquisa como regra. Requeiro que se faça a pesquisa da existência de bens móveis do devedor ou de veículos em nome do devedor por meio do Renajude. O juiz faz a pesquisa, chega aquela pesquisa, olha, tem um determinado carro, outro carro, aí você, com base naquele relatório, você vai lá e faz o pedido de penhora daquele bem, tá? Então, não sai aí atirando para todo lado, que como regra não vai dar certo. E aí a última regra que a gente tem que saber, e essa é a regra de ouro que eu deixei por último, então. Dominar o processo após o não. O que eu quero dizer com após o não? O nosso objetivo, como advogado, eu como procurador, é pedir. Então, quando a gente vê lá o juiz fala, olha, você tem que pedir. E você tem que pedir mesmo. E eu tô te ensinando o tempo todo a você fazer os seus pedidos. Fundamentar os seus pedidos lá numa ferramenta de investigação, trazer quais são os argumentos e tudo mais. Só que a gente precisa olhar atrás da casinha. O que é olhar atrás da casinha? Saber o que fazer quando o juiz não me defere um determinado pedido. Então, quando o juiz vem e nega uma ferramenta de investigação patrimonial, o que eu faço nesse caso? Eu quero incluir um outro devedor, eu quero que o juiz espeça lá, perdão, eu quero que o juiz espeça, utilize do CCS para eu saber se
tem uma procuração em nome do devedor lá no banco para encontrar outro sócio, um sócio de fato, e o juiz não defere. E aí? O que é que eu posso fazer após esse não? Porque a boa parte dos advogados acabam parando nisso. O juiz indefere, você pega e vai para um outro. Ou simplesmente deixa o processo ir para o arquivo. Não. O processo, então, tem que estar nas suas mãos. Você vai ter que, então, demonstrar para o juiz qual é o argumento. Então, você precisa trazer, efetivamente, por que você quer aquela ferramenta, aquele pedido, aquela postulação. Então, aqui trazer alguns aspectos, como solucionar. Primeiro, você tem que mostrar na sua petição qual é o caminho do processo que você quer dar. Porque você que está com ele na mão, você que é o advogado. Então você vai trazer o seu fundamento legal. Qual é a justificativa para aquilo? Então, repito, se a gente está falando do CCS, você tem que falar que você está atrás da busca de um outro representante da empresa perante bancos. E aí você já traz essa argumentação. Você pode trazer, então, se o juiz, de repente, você pede um sniper, lá na frente. O sniper não é logo de cara que você pede. Então, lá na frente, você pede o sniper. E aí, o juiz pega e indefere. Você pode, então, pedir ali uma reiteração, trazendo links. Ou melhor, antes da reiteração, no momento em que você vai fazer a sua petição, já traga na fundamentação que ela está sendo utilizada em tais e tais tribunais e, inclusive, no seu TRT. Porque já pesquise no seu TRT a existência do convênio, e todos já têm hoje em dia a utilização do sniper, tá? Demonstre qual é a utilidade e a necessidade, e inclusive a proporcionalidade do seu pedido. Fala, olha, isso daqui é simplesmente para a gente localizar bens do devedor. Eu ainda não estou atingindo o patrimônio do devedor, a gente só vai localizar para saber se eu posso ou não detectar determinado bem, determinado processo e assim sucessivamente, tá? Antes de eu continuar aqui, eu queria ver se tem alguma pergunta do pessoal. Tô olhando aqui, ó. Vamos ver aqui, ó, o Rodrigo falando do nosso curso. Obrigado, Rodrigo. O curso tá bom demais, né? Muito legal. O Rodrigo lá já tá na frente, né? Agora a gente tem uma lista lá de quem mais assiste. O Rodrigo tá lá na frente. Me tira uma dúvida. Fiz essa semana compra do curso de sucesso em execução. Essa aula faz parte do curso? Ô, Ana, não. Isso daqui é uma aula que a gente faz aberto aqui, diretamente no YouTube. Ela não faz necessariamente parte do nosso curso, tá? Lá no nosso curso a gente tem muito mais coisa, beleza? Aqui até já responderam, já aqui no chat, né? Mas aqui, como eu não tenho outras perguntas aqui, eu queria, aqui de certo modo, deixar um lembrete para vocês. Deixar um lembrete claro aqui para a gente ir para o final da nossa aula. E é o seguinte, o juiz movimenta o processo através do seu conhecimento. Limitar a execução apenas às buscas convencionais sem estudar novas possibilidades é o mesmo que entrar em um campo de batalha sem conhecer todas as armas disponíveis e as estratégias para ganhar a guerra. Está nas suas mãos e depende de você. O conhecimento, portanto, depende de você. Você que tem que saber como caminhar dentro de um processo. Especialmente na fase de execução, que agora foi retirado lá, de certo modo, o início da execução, e muitos juízes não permitem nem mesmo o impulso oficial, ele para o processo de execução. Fala, exequente, o que você quer fazer aqui? Então, incumbe a você ter esses mecanismos já pensando desde a inicial, usando então todas essas ferramentas, e não somente usando elas de forma inadequada, mas sabendo também quando o juiz não te defere. Quando o juiz não te defere, por exemplo, você tem que saber quando é que cabe um agravo de petição. Você tem que saber quando é que é a hipótese de mandado de segurança. Você tem que saber que no seu agravo de petição você já tem que plantar o seu recurso de revista trazendo violações constitucionais. Então é extremamente importante você saber este caminhar, manter o processo, não só o de conhecimento, mas especialmente o de execução nas suas mãos, tá? Pessoal, hoje o que eu queria trazer para vocês é isso. Deixo aqui para vocês que estão aqui comigo
A dica é que hoje é o último dia para a nossa primeira turma do Mestre em Execução Trabalhista. Convido vocês a entrarem lá na bio do meu Instagram, que lá tem todas as informações. Vai ser um prazer enorme vocês estarem lá comigo. Como o próprio Rodrigo disse aqui, são várias aulas curtas, objetivas e pensadas no seu dia a dia da advocacia. Então, aulas que você pode assistir rapidamente, aulas separadas. A gente tem 13 módulos no nosso curso, e aí nesses módulos a gente vai desde o panorama geral da execução, a gente fala de como você planta uma execução. Então aqui eu falei só da inicial, mas a gente tem que saber também como é que a gente planta uma execução dentro da fase de conhecimento. Lá na hora da sentença, eu tenho que olhar a sentença com cuidado. Até mesmo na fase recursal, como é que eu já penso numa execução. Depois a gente vai para uma fase de liquidação e aí estuda todos os aspectos da fase de liquidação, inclusive juros e correção monetária com as observações do STF. A gente vai para um módulo avançando na execução, que a gente encontra outros responsáveis. Aí a gente vai falar de grupo econômico, sócio de fato, cônjuge, dentre outros responsáveis. Depois a gente vai para o módulo da penhora, garantia da execução. E aí destrincha todos os aspectos da penhora. Todos os aspectos da penhora, os bens que podem ser penhorados, a ordem de preferência, como encontrar determinados bens e inclusive os bens que não podem ser penhorados. Em seguida a gente fala de ferramentas de investigação patrimonial, todas com aquele enfoque que eu disse a vocês, com enfoque no problema. Então eu vou trazendo os problemas que vocês têm e te falo qual é a ferramenta que você pode usar. Não vou fazer lá uma relação das 30 e pouco, 40 ferramentas que a gente tem. Não, eu vou te trazendo quais são os problemas que podem ser resolvidos com essas ferramentas, que é muito mais simples do que você ter que estudar todas. Depois, evidentemente, a gente passa aí por uma fase de coerção do devedor, admitindo aí as hipóteses de coerção, quando você pode prender CNH, passaporte, aquela coisa toda. Em seguida, a gente vai falar ali da finalização da execução, que é trazer ali a adjudicação, a arrematação, como é que funciona então essa sistemática dentro da execução. Tem um módulo também destinado a defesas na execução, que a gente fala de embargo de execução, embargo de terceiro, trata também da exceção de pré-executividade, sem prejuízo de falar também da impugnação da decisão de liquidação. Existe um módulo que a gente chama de crise na execução, e esse módulo crise na execução eu falo quando o processo fica suspenso, o que pode acontecer dentro dessa suspensão, como você pode usar a suspensão a seu favor, se for o caso, e também a gente trata da prescrição intercorrente, tá? Tem um outro módulo que são execuções diferenciadas, que aí eu falo de execução de obrigação de fazer, execução contra a fazenda pública, execução contra a massa falida e empresa em recuperação judicial. Tem um módulo também recheado aí só de honorários advocatícios, que a gente fala se você pode pedir honorários na fase de execução, se tem, por exemplo, um embargo de execução, se tiver lá uma condenação, como é que você executa os seus honorários. Se você tem uma execução contra a fazenda pública, você consegue pedir o pagamento dos seus honorários primeiro do que o do próprio cliente, o crédito do cliente, tratando então de todos os aspectos relacionados à agilidade para você receber os seus honorários na fase de execução. E o último módulo que a gente trata de recursos. Aí eu trago todos os recursos ali da fase de execução e também, então, trato o agravo de petição, falo do recurso de revista e trago também o mandado de segurança, que é um mecanismo que a gente usa ali com bastante frequência na fase de execução, tá bom? Deixa aí a dica, quem tiver interesse, hoje passa lá na bio, acho que até, Ricardo, você coloca para nós aqui o link pro pessoal, quem tiver interesse em conhecer o nosso curso, entra lá para dar uma olhadinha e ver então aí as informações que a gente tem, porque hoje é o último dia, a gente fecha então hoje as inscrições e a gente não sabe quando vai abrir a próxima turma, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima quarta-feira.